Olá, meus irmãos. Nesse estudo de Romanos 11, nós mergulharemos nos ensinamentos de Paulo sobre fé, graça e comunidade em tempos atuais. E cada parte desse estudo, eu tenho certeza absoluta que vai nos oferecer valiosas lições sobre a aplicação dessas verdades eternas às complexidades da nossa sociedade atual. Nessa parte inicial, dos versículos 1 a 10 do capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o conceito crucial, conceito importante de remanescente. Esse conceito é fundamental para compreender a fidelidade de Deus ao longo da história. Paulo, ao mencionar o remanescente, ele está se referindo a um grupo de judeus fiéis que permaneceram leais a Deus, apesar das muitas dificuldades enfrentadas pelo povo de Israel ao longo dos séculos. Isso demonstra que, mesmo quando parece que Deus abandonou seu povo devido à desobediência, à incredulidade, ele mantém o seu remanescente fiel. E essa é uma poderosa afirmação da fidelidade de Deus, sua graça contínua e sua capacidade de preservar aqueles que o buscam sinceramente. A relevância desse conceito para nossos dias é notável, porque vivemos em uma era marcada pelo uso excessivo das redes sociais e pelo crescente individualismo. Muitas vezes as pessoas se sentem isoladas e abandonadas, mesmo estando constantemente conectadas virtualmente. No entanto, assim como Deus nunca abandonou seu povo, ele também não nos abandona. O exemplo do remanescente nos lembra que, mesmo em meio à solidão e ao individualismo da sociedade moderna, Deus está presente e ele também é fiel a todos aqueles que o buscam. Então, nossos sentimentos de abandono e solidão podem ser combatidos pela busca constante de Deus e pela construção de comunidades genuinamente amorosas que preservem a vida em comunhão. E nesse sentido, a fé ela é fortalecida quando compartilhada com outros crentes que também buscam Deus. Portanto, nós encorajamos todos a encontrar comunhão e apoio na sua igreja local e lembrar que Deus nunca os abandonará, assim como nunca abandonou seu povo ao longo da história. Bem, pessoal, nessa segunda parte, dos versículos 11 a 24, nós vamos aprofundar nossa análise do capítulo 11 de Romanos, concentrando-se nas lições que podemos extrair da inclusão dos gentios no plano divino da salvação. Esse é um aspecto fundamental do ensinamento de Paulo e tem implicações significativas para a igreja primitiva e para nós hoje. Paulo destaca a inclusão dos gentios como parte do plano divino da redenção, e isso foi uma revelação importante na época, porque os gentios eles eram considerados estrangeiros e excluídos do povo de Deus. No entanto, Paulo enfatiza que Deus abriu as portas da salvação para todas as nações, demonstrando sua graça abundante, sua vontade de reconciliar a humanidade consigo mesmo. E ao refletir sobre essa inclusão dos gentios, nós encontramos lições valiosas para a nossa realidade contemporânea. Nós vivemos em um mundo cada vez mais diversificado, onde diferentes culturas, origens étnicas e sociais se interconectam. Então a mensagem de Paulo nos dias de hoje, ela convida todos nós a termos uma atitude de inclusão, lembrando de aceitar e se alegrar com essa diversidade que há no corpo de Cristo e também até mesmo nas culturas que nós encontramos em cada país ou nação. Então devemos buscar a unidade, respeitando essas diferenças sociais e raciais. Isso significa que devemos acolher pessoas na nossa comunidade de fé, promovendo a igualdade e o amor entre todos os seres humanos. Além disso, essa inclusão dos gentios nos lembra que a graça de Deus é abundante, que Ele está disposto a nos reconciliar consigo mesmo, independentemente do nosso passado ou origem. E isso nos encoraja a compartilhar a mensagem do Evangelho com todas as pessoas, convidando-as a fazer parte da família de Deus. Bem, pessoal, nessa parte 3, que vai dos versículos 25 a 36,
nós vamos aprofundar nossa compreensão do mistério da salvação, que é mencionado por Paulo em Romanos 11, 25 a 36. E exploraremos como esse mistério se relaciona com a plenitude da salvação. Além disso, faremos uma conexão direta com os desafios da sociedade atual, caracterizada por um mundo que é imediatista e cheio de incertezas. E aqui Paulo se refere a um mistério que envolve tanto a inclusão dos gentios, como mencionado na parte anterior da nossa reflexão, quanto a restauração futura de Israel. E ele nos lembra que Deus tem um plano maior, uma visão abrangente que transcende nossa compreensão finita, e essa perspectiva divina nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente suas ações e caminhos. E em nossa sociedade atual, estamos acostumados à instantaneidade e à gratificação imediata. No entanto, o mistério da salvação nos ensina a ser pacientes e confiantes no plano divino, mesmo quando as respostas imediatas não estão disponíveis. E isso é especialmente relevante quando enfrentamos incertezas, crises, desafios pessoais ou até mesmo globais. Então a mensagem de Paulo nos lembra que, embora não possamos compreender todos os detalhes do plano divino, podemos confiar que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. E devemos manter nossa esperança ancorada na promessa da sua fidelidade e soberania, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Bem, nessa última parte, que vai dos versículos 17 a 24, Paulo adverte seus leitores, isso serve também para nós, contra o orgulho e destaca a importância da humildade na caminhada cristã. Além disso, é importante que a gente contextualize essa mensagem considerando como lidar com o orgulho em uma era que é marcada pela autopromoção, pela busca constante do reconhecimento. A passagem de Romanos 11, 17 a 24 utiliza a metáfora da oliveira para ilustrar a relação entre os judeus e os gentios na fé cristã, e ela alerta contra o orgulho por parte dos gentios, lembrando-os de que foram enxertados na oliveira, não por méritos próprios, mas pela graça de Deus, e isso é uma advertência contra a arrogância espiritual, que é um perigo real em qualquer época. E nesse contexto atual, nós vivemos em uma sociedade onde a autopromoção é incentivada em muitos aspectos. As redes sociais, por exemplo, frequentemente nos levam a compartilhar as melhores partes das nossas vidas, criando uma cultura de exibicionismo. E essa busca constante por reconhecimento e validação pode facilmente alimentar o orgulho, levando as pessoas a se compararem e competirem umas com as outras. Então a mensagem do apóstolo Paulo nos lembra que, como cristãos, nossa identidade e aceitação perante Deus não dependem de nossa realização pessoal ou do que os outros pensam acerca de nós. Somos enxertados na oliveira da fé pela graça de Deus, e essa graça nos chama à humildade. A humildade nos leva a reconhecer que tudo que temos é um presente de Deus e não algo que conquistamos por mérito próprio. Bem, no fim dessa reflexão, nós somos lembrados da riqueza da palavra de Deus e da sua aplicabilidade atemporal, ou para todas as épocas e tempos, ou culturas existentes. As lições sobre fidelidade, inclusão, paciência, humildade e graça têm um poder transformador que pode moldar nossa jornada de fé nesse mundo atual. E como líderes, professores, ou pastores, ou profissionais em uma área, nós somos desafiados a viver esses princípios e a compartilhar esse conhecimento em nossas respectivas esferas de influência e atuação. Então, que possamos ser como a oliveira enxertada pela graça de Deus, reconhecendo nossa dependência dele e mantendo a humildade em todas as áreas da nossa vida. Que a nossa fé seja uma fonte de esperança e inspiração para os outros. Que possamos construir comunidades amorosas que reflitam o amor de Deus por todos. Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo encontro.